Oi, gente! Hoje a gente vai ver a aula prática referente ao sistema respiratório, certo? E aí a gente vai iniciar vendo a parte macro até entrar aí na parte micro, retornando aos pulmões, ok? Então agora eu vou iniciar o sistema respiratório para vocês, certo? Aqui nessa peça a gente consegue visualizar o início do sistema respiratório, que é a cavidade nasal. Da cavidade nasal a gente vai passar para a faringe e depois a laringe. Esses três componentes vão fazer parte aí das vias aéreas superiores, ok? A partir desse momento, quando a gente entra no tórax, a gente passa a ver as vias aéreas inferiores, que vão consistir de quê? Da traqueia, dos brônquios, bronquíolos, os alvéolos pulmonares e os pulmões. Então vamos detalhar agora a cavidade nasal, certo? Aqui a gente vê a cavidade nasal externa, que é a parte que fica visível, certo? E daqui a pouco a gente vai ver a cavidade nasal interna. Importante que a gente saiba que a cavidade nasal externa, ela possui aqui duas aberturas do lado de fora, que são as narinas, que é por onde o ar vai entrar, ok? Aqui esse espaço aqui que está no crânio são os seios paranasais, que são responsáveis pela produção de muco também, certo? Então, a cavidade interna do nariz, ela vai ser aí dividida em duas cavidades nasais, né, através do septo nasal, que é essa parte azul aqui que está representando a cartilagem. Então, as cavidades internas vão ser preenchidas aqui pelas conchas nasais, que são essas protuberâncias que a gente consegue visualizar. E essas conchas nasais são extremamente vascularizadas. São elas que são responsáveis pelo aquecimento do ar, que vai facilitar aí a troca gasosa com os vasos sanguíneos. Aqui acima a gente vê essa rede de filamentos brancos, que consiste o nervo olfativo, certo? Que são os sensores olfativos que estão em contato com os nervos olfativos, que estão envolvidos aí na sensação do olfato, ok? Então aqui a gente visualiza de onde vem o olfato, aqui de onde vem o aquecimento do ar, e é importante que a gente saiba que tanto a parte externa, né, das narinas, como também a parte interna do nariz é revestida por células ciliadas que estão constantemente produzindo muco, que vai realizar aí a filtragem do ar para remoção tanto de micro-organismos como de partículas menores, já que aqueles pelos que existem aqui na região externa são responsáveis pela remoção das partículas maiores. Em seguida, quando o ar passa pelas narinas, né, sofre o processo de filtragem, de aquecimento, ele segue para a faringe. Na faringe a gente vai aqui inicialmente encontrar a cavidade da nasofaringe, certo? Daqui a gente vai descer para a orofaringe, que é a região que fica em contato com a boca, e aqui a laringofaringe, que está em contato tanto com o esôfago nessa região, como com a laringe nessa parte aqui, certo? Esse ponto aqui a gente pode visualizar a tonsila palatina, né, que são aquele aglomerado de células do sistema imune que perdem a função após a primeira infância, e aqui ele está localizado internamente da faringe. Aqui a gente tem a imagem da laringe bem ampliada, né, em que a gente pode visualizar as três cartilagens principais que ela contém. A gente tem aqui a epiglote, né, que é aquela cartilagem que é fechada no momento da passagem do bolo alimentar, evitando que o bolo alimentar percorra aí o sistema respiratório, ou seja, o caminho errado. Logo abaixo a gente tem a cartilagem tireoide e em seguida a cartilagem que faz a transição entre a laringe e a traqueia, que é a cartilagem cricóidea, certo? Aqui a gente tem inclusive a tireoide localizada logo abaixo da cartilagem cricóidea, e também logo após a cartilagem cricóidea a gente tem aí o início da traqueia, certo? Então aqui é de uma forma bem ampliada, porque a laringe ela é bem curta, né?
e ela serve apenas para fazer essa conexão entre a faringe e a traqueia. Então, a traqueia, que tem início logo abaixo da cartilagem cricóidea da faringe, vai se estender por cerca de 11 centímetros, né? Com essa formação de anéis de cartilagem revestidos pela musculatura lisa, e esses anéis de cartilagem vão se estender aí até a formação dos brônquios. Essa região onde a gente tem a separação entre brônquio direito e brônquio esquerdo é chamada de carina da traqueia. Logo em seguida, quando a gente tem a divisão do brônquio direito e esquerdo, a gente vê que o brônquio esquerdo vai ter duas subdivisões para os lobos do pulmão, já que o lobo esquerdo, o pulmão esquerdo tem dois lobos, né? O lobo superior e o inferior, ele tem aqui duas subdivisões dos brônquios, enquanto o brônquio direito ele tem três subdivisões, porque o nosso pulmão direito ele tem três subdivisões, ok? Antes da gente visualizar os pulmões, a gente consegue visualizar aqui mais ramificações dos brônquios, né? Então a gente consegue acabar visualizando a formação da árvore brônquica até o finalzinho aqui do pulmão, preenchendo todo o pulmão, e no final das árvores brônquicas é que nós vamos ter o quê? Os alvéolos pulmonares, que a gente não está visualizando nas peças devido ao tamanho dos alvéolos pulmonares, né? Que são aqueles sacos de ar que são microscópicos e a gente não consegue visualizar, ok? Outra coisa que a gente pode visualizar aqui através dessa peça é a presença desses orifícios aqui maiores, e esses orifícios estão relacionados aí com aquela região do pulmão chamada de hilo, né? Que é responsável aí pela penetração dos brônquios e dos vasos sanguíneos dentro dos pulmões, ok? Agora, macroscopicamente, a gente vai avaliar os pulmões, né? Os pulmões, eles têm esse aspecto esponjoso devido à sua composição de ar, já que eles são aí formados pelos sulcos alveolares, ok? E aí a gente vê a subdivisão que existe em cada pulmão. O pulmão esquerdo vai ser dividido em dois lobos, certo? A gente vê aqui essa divisão por uma fissura específica. No lado direito a gente vai ter a divisão em três lobos, também subdivididos por fissuras. A gente tem aqui essa primeira fissura e a segunda fissura que fica numa posição diagonal, certo? E a gente consegue visualizar também nessa peça aqui a formação dessa curvatura no pulmão esquerdo, que é justamente aqui a impressão cardíaca, né? A chamada impressão cardíaca, que é devida à adaptação do coração nessa região, já que o coração ocupa o maior espaço do lado esquerdo, ele causa a formação dessa impressão cardíaca no pulmão esquerdo.